entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ao longo dos 4 domingos deste mês de outubro, nos cultos da noite, nós pensamos na santidade de Deus. No primeiro domingo deste mês, dia 6, nós pensamos de início naquela grande visão que o profeta Isaías teve. Depois, no dia em que o Senhor Jesus fez com que a pesca, que não tinha alcançado nada de Pedro, num súbito do agir de Deus, angariasse peixes que não conseguiam sequer lidar com eles. E quando Pedro teve este encontro com o Senhor Jesus, de imediato ele disse ao Senhor, se prostrando: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Falamos no domingo passado sobre os 2 sobrinhos de Moisés, que acenderam fogo indevido no serviço de Deus, e Deus os puniu justamente pelo seu crime. E esses parâmetros nos têm conduzido até esta reflexão: a santidade de Deus e a santidade dos seus. Tenho insistido a cada domingo nessa primeira colocação, que toda pessoa traz consigo uma ideia a respeito de Deus, mas que para conhecer a Deus verdadeiramente é preciso abandonar as ideias que temos dele e conhecê-lo como ele se revela na sua palavra. Conhecer a Deus não por especulação do que eu acho que ele é, mas pela revelação de quem ele realmente é. E este conhecimento nos coloca numa posição tal diante de Deus que nós temos que responder a ele. Mas a resposta não é sim nem não, uma palavra de sim ou uma palavra de não. A resposta não é um ato de levantar-se para assistir um culto uma vez na vida, nem tampouco uma série de atos de assistir um culto uma vez por semana pelo resto da vida. A resposta a Deus é a vida inteira. A resposta a Deus se encontra neste texto: sede santos, porque eu sou santo. Deus está se referindo ao cerne de nós, à nossa essência, àquilo que somos, não aos hábitos que adquirimos e aos maus hábitos dos quais nos refriamos, mas verdadeiramente a quem nós essencialmente somos, cada um de nós. Nossas ações, não resta dúvida, refletem exteriormente aquilo que interiormente nós somos. Mas ouça o que eu estou querendo dizer já de início: a Deus nós respondemos, não com atos, mas com a vida inteira, com a transformação que Ele faz de quem nós somos. Então anote, você que está tomando notas, que nós devemos primeiramente fazer uma correta compreensão do que é santidade. A palavra santo, na mente da maioria das pessoas, vai significar diferentes formas de uma mesma ideia. Alguém
santidade como sinônimo de pureza, religiosidade, mas principalmente pureza. No entanto, na palavra de Deus, pureza não é o sentido primeiro de santo, é o sentido secundário. O sentido primário da palavra santo é singular. Esse é o sentido. Aquele que é santo é singular, é separado, é diferente. E no caso de Deus, supremo, elevado, alto, acima. Isto significa santo. Primariamente, singularidade e separação. Porque de outra forma nós não conseguimos entender a Bíblia. Quando diz que Moisés consagrou os copos do tabernáculo, ou nós entendemos isso, ou nós vamos pensar que eram copinhos mágicos, que onde colocavam e que o que passava por ele saía enfeitiçado. Santidade é separação, colocar à parte, separar, singular, distinto, único. Isso é o sentido primário da palavra santo. E a minha mensagem esta noite pode ser resumida da seguinte forma: a Deus aplica-se o sentido primário. Deus é único, Deus é singular, Deus é supremo, Deus é distinto, Deus é separado. A nós, o seu povo, o sentido secundário de pureza. E esta é a minha mensagem desta noite. Nós vamos caminhar e pensar juntos. Nós vimos Isaías, nós vimos Pedro, nós vimos os sobrinhos de Moisés descobrindo, e no caso de Isaías e no caso de Pedro, descobrindo para a sua felicidade, para a sua paz, mas no caso dos sobrinhos de Moisés, descobrindo para o seu terror e para a sua tristeza, que Deus não era nada daquilo que eles imaginavam dele. E Deus, amados, poderia também a nós tratar com justiça, com a mesma justiça com que ele fulminou os sobrinhos de Moisés, porque Deus é santo, justo, inquestionável. Mas na verdade ele também pode, segundo a sua vontade, nos tratar com graça, com amor e com perdão. Disse no domingo passado e torno a dizer que para que o perdão de Deus seja eficaz, Deus transforma todas as pessoas que ele perdoa. De outra maneira, ele nos estaria dando somente uma licença para voltarmos àquilo que já antes fazíamos e aquilo que já antes tinha arruinado a nossa vida. Então, a santidade que Deus espera de nós não é nos disciplinar a uma série de hábitos de forma monástica, como um monge medieval, nos disciplinando a passar fome, nos disciplinando a sofrer por causa de Deus. Nem tampouco a santidade que Deus quer de nós é a de pessoas que vão se refrear de cada impulso, mas que no fundo do seu coração podem não estar pecando, mas estão morrendo de vontade de pecar. Deus nos transforma em Cristo Jesus. Quando somos salvos, Deus nos transforma em santos. Razão pela qual, quando o apóstolo escrevia sua carta, ele escrevia aos santos de Deus que estão em tal lugar e em tal lugar. João escreveu o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você se lembra de quando o profeta, na verdade Deus, por meio do profeta, diz: eu vos darei um novo coração, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós o coração de carne.
está em algo muito mais interior do que isso. Pedro usa a seguinte expressão: cingindo os lombos do vosso entendimento. Quando os soldados saíam para a batalha, nos dias em que Pedro escreveu essa carta, ele usava uma vestimenta muito apertada de couro. Quanto mais apertado, mais segura. Talvez como um espartilho que as mulheres usavam antigamente, mas um pouco mais grosso, para que pudesse resistir à lâmina e à flecha. E Pedro manda fazermos a mesma coisa, mas não com os lombos, mas com os lombos do entendimento. Quando Deus nos transforma em santos, pelo poder do seu Filho, Deus coloca em nós uma mente que pensa diferente. Por isso ele diz: sede sóbrios, esperai inteiramente na graça como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou. E é isso. Nós descobrimos Deus como Deus realmente é: altíssimo, eterno, santo, único, incomparável. Se descobrimos que Deus é assim, se Ele se mostrou a nós como Ele é, como, meus amados, nós poderíamos caminhar e pensar e viver e agir e sentir e decidir e querer e comprar da mesma forma como aqueles para quem isso, que é o principal de todas as coisas, ainda é um mistério, não faz sentido. Então Pedro diz: como filhos obedientes, não se conformem às concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Seguramente ninguém é salvo pelas obras, seguramente ninguém é salvo pela sua religião, pela igreja onde foi membro, nem pelo seu batismo. Mas quando há estas coisas em nossa vida, nós não dizemos que esperamos nelas para a nossa salvação, mas olhamos para elas em nossa vida e encontramos, em tempos de vacilo e de tentação e de assalto da parte do inimigo, encontramos razões pelas quais nós cremos verdadeiramente que somos crentes. Eu estou aqui com você no dia do Senhor, na casa do Senhor. É onde o povo do Senhor tem de estar, e não fora. Fora estamos incrédulos, dentro estamos crentes. A cada dia nós oramos antes de comer. Isso tem para nós significado, propósito e sentido. Oramos ao começo do dia, oramos ao fim do dia, oramos ao longo do dia. Seria muito estranho se não o fizéssemos. Se Deus se revelou a nós, e se Deus se revelou a nós que ouve as nossas orações, abrimos este livro precioso e lemos, e não me espanta que um incrédulo não o faça, mas espanta quando alguém que se diz filho de Deus não o faz, porque estes e tantos outros são os privilégios que Cristo adquiriu para aqueles que são seus, e quando os negligenciamos, pense bem, se você está no restaurante, há 80 mesas no restaurante, em 79 mesas não orarão para dar graças a Deus, comerão com ingratidão, comerão com indiferença. Poderá o salvo, que sabe que tudo vem das mãos de Deus, não dar graças a Deus de quem tudo vem? Não faz sentido. Por isso ele diz: cingindo os lombos do vosso entendimento, porque é exatamente na nossa mente que acontece essa disputa, e é exatamente na nossa mente que esse conflito entre incredulidade e fé acontece, e é exatamente na mente, o palácio do Espírito, que nós honramos a Deus, e honramos a Deus em ações que honram a Deus, e que mostram o
escute isso bem, perante o mundo, que Deus significa para nós algo grande demais para ser diminuído. A santidade do povo de Deus é porque nós estamos cercados de todo lado por pessoas para quem Deus não é importante. Nós estamos cercados de todo lado, em toda hora do dia, por pessoas para quem Deus não é nada, senão a opinião dele que elas carregam, que pode ser desprezado, que pode ser deixado de lado, que pode ser abandonado. Mas quando a vida santificada entra em contraste com a vida incrédula, Deus é honrado. Por isso ele diz: sede santos, puros, porque eu sou santo, para honrar a minha santidade. Até poucos anos atrás, em alguns estados dos Estados Unidos, era crime tomar o nome de Deus em vão. Crime, cadeia. Então um guarda de trânsito no estado de Maryland, que fica perto da capital daquele país, parou o veículo. E quando ele começou a abordar o motorista, ele viu que era um homem desses de atitude muito arrogante, uma empáfia. Então, diante daquela ironia, daquele cinismo militante, a gente sabe que isso acontece, o guarda decidiu, com toda a convicção, que ele ia levar aquele homem para trás das grades daquele dia. Olhou uma coisa, olhou outra, olhou uma coisa, olhou outra, olhou uma coisa, olhou outra, e nada. Olhou mais um pouco e nada. Olhou mais um pouco e nada. Até que o homem foi ficando irritado com o seu cinismo. E o guarda foi ficando irritado. Então o homem tomou o nome de Deus em vão. E o guarda falou: isso é crime. Você está preso. Algemou e levou. E era sábado. Passou domingo. Só na segunda-feira que foi resolver a situação dele. Houve um alvoroço sem medida. Aquela organização de ateus chamada Associação Americana pelos Direitos e pelas Liberdades disse que aquela era uma legislação das mais insuportáveis, intolerantes, uma legislação impossível de ainda existir num mundo desenvolvido e plural. Fato é que o juiz revogou a prisão na segunda-feira e a lei em poucas semanas foi repelida, de tal maneira que hoje você pode andar pelo estado de Maryland e tomar o nome de Deus em vão, e pichar, e zombar e cuspir, e não vai acontecer nada. Mas para nós, para os crentes, para os filhos e filhas de Deus, ainda é crime tomar o nome de Deus em vão. Porque o nome de Deus é a palavra mais singular de todas, porque se refere àquele que é santo. Nossa boca não pode tomar o nome de Deus em vão. Pelo contrário, quando Deus no ventre da minha mãe me dotou de lábios e dentes que estavam escondidos e depois nasceram, e de língua e de gengivas, como você. Quando Deus me deu uma boca, Deus me deu uma boca para eu comer, como eu comi hoje no almoço, carne de panela com batata. Deus me deu uma boca para eu rir com os meus amigos e conversar com aquelas pessoas que eu amo. Deus me deu uma boca para beijar a minha filha. Mas quando Deus me deu uma boca, antes de tudo isso e mais do que tudo isso, Deus me deu uma boca para louvar o seu nome. Deus me deu uma boca para orar. Deus me deu uma boca e uma voz para falar de Cristo. Deus me deu uma boca para adorá-lo. E como poderia eu usar a boca que Deus me deu, que não é minha, para outra coisa?
o apóstolo disse: não façais dos vossos membros de iniquidade. Porque como nós respondemos à santidade de Deus? Nós respondemos à santidade de Deus com toda a nossa vida, com toda a nossa vida, com toda a nossa vida. Quem nos santifica é Deus, mas é Deus quem imprime em nós este ser singular, purificado pelo sangue de Cristo, cheio do Espírito, que tem propósitos diferentes daqueles que não conhecem a Deus. Se você, pense comigo, se a Organização das Nações Unidas convidasse você, e ninguém mais, não um comitê, mas você, chegou um envelope bonito lá na sua casa, da ONU, dizendo que você, Edivânia, Denilson, Shelder, Elaine, Braulio, Gini, você foi escolhido para escrever 10 regras que todo mundo teria que seguir. 10 regras para o bem de todos. Se você fosse escolher essas 10 regras, se eu fosse escolher essas 10 regras, talvez a primeira coisa que nós íamos falar era de queimar a Amazônia. Não pode. Sujar o mar, não pode. E cada um faria as regras conforme acha que faria. Mas eu não sei se você ou eu nos lembraríamos de colocar assim: separar um dia e 7 para Deus. Você sabe de quais 10 regras eu estou falando? E Deus deu uma importância para isso tal. Eu me admiro com os 10 mandamentos, porque antes de não matar, está a santificação do dia do Senhor. E quando eu observo isso, eu descubro que eu ainda não aprendi a pensar direito, porque eu talvez não colocaria isso em primeiro lugar. Eu não sei se você colocaria como as 10 regras para que o mundo fosse feliz, uma banindo a cobiça. Mas não cobiçarás a casa, nem o jumento, nem a mulher, nem coisa alguma que seja do teu próximo. Quando Deus estabelece as 10 regras para que o mundo seja feliz, para que não haja problemas entre nós, Ele coloca lá aquilo que alguém talvez ache que seja para livrar de problema, porque Deus proíbe mentir, e nós mentimos para sair de problemas, mas para que não houvesse problemas, Deus proibiu a mentira. Talvez nós faríamos as 10 regras, se fossem só 10, muito diferentes do que Deus fez. E isso mostra o quanto precisamos desta transformação que este texto fala. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou. Deus é santo. E esta é a principal verdade que eu e você podemos alcançar. Deus é santo. Deus não se parece com a imaginação que fazemos dele. Cada pessoa no mundo, quantas vezes eu disse isso esses domingos? Cada pessoa no mundo é portadora de uma ou várias ideias a respeito de Deus. Para alguns, Deus é mesquinho e cruel, culpado de tudo de mal que há no mundo. Para
para outros Deus é bonachão e risonho, batendo palmas para os nossos pecados e rindo de cada vez que nós zombamos dele, rindo de cada vez que nós o desprezamos, rindo, sorrindo para a nossa ingratidão. Ideias falsas de Deus. Quando Deus diz quem é, Ele nos diz que é santo. Está sentado num alto e sublime trono, que o seu domínio se estende por toda a eternidade. Quando Deus nos diz quem é, Ele diz que é o vingador do pecado. Quando Deus nos diz quem é, Ele nos diz que é o perdoador daqueles que o buscam. Quando Deus nos diz quem é, Deus nos diz que é o transformador daqueles que são seus. E quando conhecemos a Deus, nunca mais viveremos como aqueles que não o conhecem. Quando conhecemos a Deus, nunca mais deixaremos. E eu luto com isso todo dia, e talvez você também lute com isso todo dia. Mas afirme em nosso coração uma intenção: honrá-lo sempre e em tudo, porque Ele é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, puros, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sejam puros, porque eu sou único. Sejam puros, porque eu sou incomparável. Sejam puros para mim, porque eu sou santo. Amém. Coloque-se em pé e vamos cantar.